E a gente vai conversar agora sobre um tema bem interessante. Muitas vezes, diante aí da formação da nossa família, o cuidado com os filhos, muitos planos, muitos objetivos surgem. Um deles é quanto à formação educacional, profissional dos filhos. E muitas dúvidas do o que pode ser feito, quais as chances que existem, surgem dentro dessa discussão. Por exemplo, é cada vez mais frequente os jovens quererem estudar fora, fazerem intercâmbios para agregarem valores, conceitos em seu currículo. Os pais que têm esses filhos com esse desejo devem fazer o quê? É o que nós vamos conversar aqui no programa Vida Plena sobre essa questão. Estamos recebendo a Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste, que vai tirar algumas dúvidas conosco sobre este tema. Tatiana, muito obrigada pela presença da senhora aqui no Vida Plena. Eu que agradeço. Queria começar falando sobre a questão do planejamento do intercâmbio. Ele é fácil? O que eu preciso fazer? Só fazer a matrícula? Qual seria o primeiro passo à medida em que eu quero fazer esse intercâmbio ou levar meu filho para fazer? Essa contratação realmente não é muito fácil, ela exige uma série de cuidados. A primeira coisa é escolher o destino, né? Então, ter uma opção aí entre 2 ou 3 países e, a partir de então, procurar mais detalhes sobre esse país, o clima, a cultura, né, a questão, até a parte religiosa mesmo, a questão da gastronômica, para ver se esse jovem vai se adaptar a esse país, né? Não basta achar que ele é bonito e que está na moda. Então, realmente tem que ter esse cuidado para saber se há uma maior chance do jovem se adaptar a esse país. E, a partir de então, decidindo o país, aí decidir se vai contratar ajuda de uma agência de intercâmbio ou se vai fazer por conta própria. Certo. Nesses casos, é até importante também a questão do visto, se o país exige ou não, que tipo de exigência o país tem para a entrada do turista, mesmo que seja para estudo no país, certo? Alguns países, para a entrada de turismo, não exige visto, mas para a questão do estudo, todos eles exigem que haja um pré-requisito, né? Esse pré-requisito justamente é o visto. Para os pais que podem, é interessante contratar uma agência de intercâmbio para que ajude nessa contratação e que veja todos esses detalhes para que não haja aí um susto ao chegar no país e não puder entrar, enfim, esse tipo de questão. No caso da escolha de uma agência de intercâmbio, quais os cuidados que eu tenho que ter? Como me certificar da idoneidade dessa agência? Primeiramente, se possível, né, se tiver exemplos, procurar com familiares, com amigos, para ver se foi uma contratação bem sucedida. E também, claro, utilizar, além dos PROCONs, para ver se há reclamações, os sites dos tribunais de justiça, para ver se há ações contra essas empresas. E fazer pesquisa na internet de uma forma geral para ver se há reclamações ou não. Lembrando sempre que um número grande de reclamações é aí uma chance de ocorrer um novo problema, então tentar evitar a contratação com essa empresa. Perfeito. A gente tem uma pergunta de Aracaju, no Sergipe, a Ana Maria Torres. Ela diz o seguinte: minha filha quer fazer intercâmbio. Quais são as providências a serem tomadas antes de iniciar a viagem estudantil? Por exemplo, com relação à contratação de serviços de acomodação, transporte, saúde? Então, se ela for por conta própria, né, não contratar a intermediação dessa agência, então realmente vai ter que correr atrás de tudo, do visto, do lugar que vai ficar, né, do transporte aí, da passagem aérea. Então, realmente, é bastante complexa, há uma série aí de contratações que precisam ser feitas. Então, assim, é sempre melhor utilizar a contratação de uma agência de intercâmbio, porque eles já têm o know-how, né, já sabem como funciona, e uma pessoa que contrate sozinha, a não ser que ela já tenha bastante conhecimento do assunto, pode acabar esquecendo de algum fator importante. E, no caso, por exemplo, se o jovem for menor de idade, tem alguma diferença no relação da realização desse intercâmbio? Ah, sim, com certeza. Qualquer viagem de um menor precisa da autorização dos pais, né? Nesse caso, como é um intercâmbio, há necessidade da autorização tanto do pai quanto da mãe, né? É diferente de uma viagem que ou vai o pai ou vai a mãe junto, que só a outra parte precisa autorizar. Mas nesse caso, os dois precisam da autorização para esse menor poder viajar. Agora, com relação às contratações, normalmente quando a gente pensa numa viagem, a gente não esquece a acomodação, questão da alimentação, transporte, tudo isso já vem na nossa mente. Agora, qual que é a importância, por exemplo, da contratação dos planos de saúde para esse período de viagem também?
Esse seguro viagem, ele é importantíssimo a contratação, mesmo que seja uma viagem curta. Tem países, inclusive, que fazem parte aí do Tratado de Schengen, a maior parte dos países da Europa, que exige a contratação desse seguro. Não deixa nem que a pessoa entre no país caso não tenha a contratação desse seguro. E aí inclui Austrália, Irlanda, que são países bastante procurados pelos jovens para fazer intercâmbio. Então, assim, é muito importante a contratação. Além desses países que a contratação é obrigatória, é importante sim, porque todos nós estamos sujeitos a passar mal, ter uma dor de dente, enfim, o que seja. E com a contratação desse seguro, essa pessoa está garantida de que não vai precisar gastar um valor exorbitante para resolver esse problema. Perfeito. A gente tem uma pergunta do Paulo Pereira, da capital paulista. Muito obrigada, Paulo, pela sua manifestação. Ele quer saber se acontecer a perda dos documentos no exterior. Qual deve ser o procedimento? A primeira coisa é procurar uma delegacia de polícia local, né, para fazer aí a notificação dessa perda, procurar o consulado, né, do Brasil mais próximo, porque o consulado tem aí que orientar essa pessoa e ajudá-la na retirada de novos documentos e também contatar a agência de intercâmbio caso ele tenha contratado. Perfeito. Bom, gente, importante a gente conversar um pouquinho sobre este assunto dentro dessa relevância, uma vez que o número de intercambistas tem aumentado no nosso país. Cuidado com os adolescentes, os jovens, é fundamental para que essa experiência seja uma experiência rica, de aprendizado e não cause aí muitas frustrações. Por isso, a informação, Tatiana, é fundamental dentro desse processo. Exatamente. Toda contratação fundamental é a informação. E caso haja contratação de agência de intercâmbio, essa é uma das principais obrigações, fornecer toda e qualquer informação ao consumidor, tanto as que ele perguntar quanto as que ele não perguntar. Perfeito. Bom, gente, e a Vida Plena está aqui também para esclarecer as suas dúvidas. Portanto, caso você ainda tenha dúvidas sobre esse tema, entre em contato com a nossa produção 0300 10 07 940 ou ainda vidaplena@boavontade.com. E a Proteste também oferece diversas informações ao consumidor, certo? Sim, todos que quiserem ter maiores informações sobre esse assunto e todos os outros de relação de consumo, é só acessar o nosso site www.proteste.org.br. Perfeito. Estivemos conversando hoje aqui no programa Vida Plena com a advogada da Proteste, Tatiana Viola de Queiroz. Qualquer dúvida você pode entrar em contato. Mais uma vez, muito obrigada, Tatiana. Eu que agradeço.